tudo bem? Eu sou Rodrigo, professor de teologia, hipnólogo, pesquisador e agora aluno de psicologia. Bom, o assunto de hoje é hipnose, regressão e traumas. Conversando hoje com uma amiga, quando eu falei que estava praticando hipnose, ela falou: hipnose é heresia. Bom, esse pensamento ainda é muito difundido ainda nas pessoas que não conhecem e que confundem ainda com religião. Muitos acham que hipnose é regressão, é só regressão. Mas não, regressão é apenas uma sugestão dentro da hipnose para que a pessoa resgate memórias passadas, ou representações de fatos que ela entende que foi um trauma. Bom, primeiro eu tenho que mostrar o modelo da mente. Aqui. Temos aqui o que seria o modelo da mente consciente, o modelo da mente subconsciente e o modelo do inconsciente. Alguns autores defendem que o inconsciente e o subconsciente é a mesma coisa. E aqui do lado temos o exemplo de outra forma. Aqui como se fosse um desenho do iceberg, que aqui em cima seria a mente consciente e aqui abaixo a mente subconsciente. Na mente consciente, nós temos a memória de curto prazo e a faculdade crítica, onde nós temos o discernimento de falar o que é certo, o que é errado, e a mente lógica. E aqui abaixo seria o local onde está a mente subconsciente e as memórias de longo prazo. Bom, nessa situação da memória de longo prazo é onde fica guardada todas as memórias que seja da nossa infância, seja de 2 anos atrás, 3 meses atrás, fica tudo guardado ali. E no momento da hipnose, porque a hipnose, como foi falado no outro vídeo, é foco e concentração em uma única ideia. Quando há foco e concentração em uma única ideia, outras áreas do cérebro são desligadas, porque há uma concentração em outra área. E no momento da sugestão, sugestionando para que você tenha lembranças de certos momentos da sua vida, ou direto pela sugestão, ou por uma emoção. Um exemplo claro. Um exemplo que aconteceu com uma colega. Ela tinha um problema de medo de dirigir. E numa sessão, eu perguntei para ela o sentimento que você tem quando vai pegar o carro. Ela começou a falar sobre calafrio, frieza na mão, uma frieza na barriga. Então eu sugestionei. Então, sinta, em hipnose, sinta esse frio na barriga. E volte à primeira vez que você sentiu esse frio na barriga. E ela foi buscar na sua memória, porque no estado de hipnose as coisas ficam muito mais evidenciadas. E ela não apenas relembrou, ela não apenas trouxe aquela memória antiga, ela praticamente relembrou como se estivesse vivendo aquele momento de novo. Ela falou que estava na sala de aula. Primeiro, eu perguntei onde você está. Ela falou, estou na sala de aula. E eu perguntei o que está acontecendo, porque o hipnólogo ele não pode fazer perguntas fechadas, com quem você está, ou quem está com você. Não, isso é perguntas fechadas, isso pode causar falsas memórias, isso faz com que a pessoa sugestione, eu não estou sozinha. Não, o hipnólogo ele tem que fazer perguntas abertas, o que está acontecendo, como eu fiz.
onde você está? Ela falou assim, eu estou na escola. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, a professora está me pressionando para falar o que está escrito na lousa. Só que eu não sei ler. Então ali foi uma situação, o início do trauma dela. Um dos inícios, na verdade. O segundo fato, depois que aquele fato foi tratado, eu falei, existe ainda algo que você sente esse frio na barriga? Vá para outro momento que você sentiu esse frio na barriga. E ela começa a falar que estava andando de bicicleta com o irmão quando aconteceu um acidente. Ela caiu junto com o irmão da bicicleta e sentiu novamente aquele frio na barriga. Novamente tratamos e mais uma vez eu falei assim, vai para mais um momento que você sentiu esse frio na barriga. Então ela falou que estava num parque de diversões, estava com muito medo de um dos brinquedos. Um dos brinquedos causava muito medo a ela. Então ela estava com muito medo. Então aquilo foi ela revivendo aquelas memórias que ela já tinha passado na sua vida. Aí você fala assim, mas como isso é possível? Momentos fortes, vou falar assim, traumas. Traumas é um momento muito forte que você vive. Por exemplo, existem momentos fortes alegres que marcam a vida das pessoas e há momentos tristes, angustiosos que também marcam a vida de algumas pessoas. Principalmente na infância. Na infância, praticamente a faculdade crítica já está rebaixada. Ou seja, qualquer tipo de sugestão ou história que é implantada através de ideia na mente da criança, ela permanece para a vida inteira. E se for um fato muito doloroso, isso é que marca muito mais. No caso, eu vou fazer um desenho aqui, como se fosse uma linha do tempo. Como se fosse uma linha do tempo aqui. Tem uma linha, e aqui eu vou colocar ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Aqui. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Imagine que o primeiro momento, o 1, foi aquele momento traumático que ela teve na escola. Foi um momento muito ruim, que ela se sentiu acuada, ela se sentiu oprimida. No momento 2, ela sentiu semelhante àquele primeiro momento. Foi um momento que ela sentiu também angustiada por ter caído, por ter sofrido aquele acidente. E o momento 3, ela estava com muita angústia porque o brinquedo, e tinha um palhaço, eu me recordo, que ela tinha um palhaço que ela não gostou. Ela estava com muito medo do palhaço. E o sentimento era o mesmo do fato 2 e do fato 3. Eu costumo relacionar isso como se fosse um martelo e um prego numa madeira. Imagine que você pegou um martelo e um prego e deu uma martelada na madeira. O prego desce um pouquinho. Vamos colocar esse fato do prego sendo inserido na madeira como fato 1. Aconteceu novamente um fato traumático. Foi novamente o martelo no prego. Desceu mais o prego na madeira. E o terceiro fato, desceu mais uma vez o prego na madeira. Ou seja, um fato traumático só, que foi reforçado várias vezes durante a vida. Criou memórias traumáticas, criou memórias que talvez ela viveria a vida inteira sem nunca ter startado o problema na vida dela. Mas, em algum momento, ela teve a necessidade de fazer aula de direção e ela sentiu novamente aquele sentimento traumático devido a ela estar sendo, vamos dizer, oprimida ou um momento de prova. Ela está sendo
pressionada. Por ela estar sendo pressionada, ela sentiu aquele sentimento novamente. E é uma coisa que na mente consciente, às vezes você não lembra ou não sabe o porquê você está sentindo aquela angústia. Tem pessoas que sentem coisas estranhas quando, por exemplo, vai sair, ou quando vai pegar um elevador, ou quando olha para baixo, as pessoas sentem algo diferente, coisas fora do comum. Ou quando tem um inseto, quando tem um certo inseto, ela age diferente das outras pessoas. É um trauma, que é um medo além do normal. E tudo isso, através da sugestão de regressão dentro da hipnose, a pessoa pode ir lá e, com o auxílio do hipnólogo ou psicólogo, tratar esses problemas, esses eventos traumáticos que causaram uma ferida. Realmente tem uma ferida aberta na mente dessa pessoa. Uma ferida aberta. E através da regressão, ela, como na época do fato traumático, ela não tinha talvez maturidade para lidar com aquela situação, talvez com a maturidade que ela tem hoje de ver de novo aquela situação traumática, a situação tem outro significado. Ela até acaba dando outro significado para aquele evento traumático. Isso falando de regressão de idade. Regressão de idade. Para falar de regressão de vidas passadas, para mim ainda é muito mais simples. Porque alguns vai relacionar muito ao espiritismo, que teve outras vidas, que renasceu, mas depende muito da crença da pessoa. A crença da pessoa que está passando pela sugestão da hipnose. Um exemplo. No mesmo caso dessa moça que teve o medo de dirigir. Se ela teve uma mente muito fértil e ela associava o problema dela através de crenças, sei lá, crenças na casa ou crenças que foram impostas pela mídia, pela TV, crenças religiosas. Se ela tivesse uma crença muito forte do espiritismo e ela relacionasse o problema dela a outras vidas, poderia ela ter descrito memórias falsas ou fantasiosas. Ela poderia eu ter falado, volte a primeira vez que você sentiu essa frieza na barriga, esse calafrio. Ela poderia ter falado, estou na idade da pedra, ou eu estou no ano 1500, ou estou no ano 2. Para mim, se ela associou o problema dela hoje, se ela criou, se ela fantasiou, ou se a mente dela foi para proteger ela de situações dessa vida, criou uma situação totalmente análoga à situação real, criou uma história em outra vida, devido à sua crença, eu não vou dizer que ela está errada. Eu tenho uma crença fundamentada que Jesus ele ressuscitou corporalmente, em carne e osso. Logo, aqueles que acreditam nele hão de ressuscitar em carne e osso, assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Mas isso é tema de outro estudo. Eu acredito na ressurreição, mas eu não forço ninguém a acreditar que a reencarnação não existe. Eu acredito que ela não existe. Mas se a pessoa chega para mim com um problema e no momento da hipnose eu falo, volte ao fato que você teve o trauma, e ela volta a 500 anos atrás, a 1000 anos atrás, o importante é resolver o problema dela. O importante é resolver o problema. Resolveu, está resolvido. Porque quando você lê Freud, um dos fatos dele ter abandonado a hipnose
foi não só porque ela era, na época, era muito demorada, porque hoje em dia, com o avanço das técnicas, em 5 minutos a pessoa entra em transe, como vocês podem ver os outros vídeos no canal, as pessoas tendo alucinação, as pessoas têm uma experiência maravilhosa. Mas, além de ser muito demorado o procedimento que Freud tomava na época, ele tinha um problema. Ele acabava descobrindo que muitas situações eram memórias falsas. Mas é porque ele queria tratar com a verdade. Ele queria tratar... Ele era um homem científico e ele queria fazer com que... Ele queria saber se aquilo realmente era verdade. Mas com as análises de hoje em dia, você acaba vendo que a mente de cada pessoa é diferente. E muitas pessoas acabam criando um mundo para ela, para tratar o seu problema. Ou seja, elas acabam jogando todo o lixo para baixo do tapete para viver uma outra vida diferente. E quando há um start, todo aquele lixo que estava debaixo do tapete vem à tona. Ou seja, ela se encontra com todo aquele problema que ela teve, ou na infância, ou há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás. Ela se encontra de novo com aquele problema e não sabe lidar com o problema, porque é uma coisa que já estava enraizada, estava fundamentada. Então é isso. Regressão, ela é a sugestão dentro da hipnose para a pessoa relembrar fatos, ou até mesmo, como no caso da regressão de vidas passadas, depende muito da crença da pessoa que está passando pelo processo da hipnose. Eu acho que isso tira a dúvida da maioria das pessoas, principalmente aquelas pessoas que associam a hipnose a vidas passadas e a religião. Um livro que eu recomendo é esse aqui, Hipnose, Fatos ou Fraude. Ele é de um autor chamado Adriano Facioli. Ele é psicólogo pela Universidade de São Paulo, USP, mestre e doutor em psicologia. Mestre e doutor em psicologia clínica pela Universidade de Brasília. Um livro muito bom. Eu recomendo. Hipnose, Fatos ou Fraude. Ele aborda a teoria, a técnica e uma abordagem psicodinâmica e evidências experimentais. Um livro muito bom. É isso aí, pessoal. Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos.